Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, fiquei maravilhado ao ouvir os irmãos cantando e também pela escolha do lindo tema, mente renovada, vida transformada. E nessa noite eu gostaria de trazer um exemplo bíblico que, segundo o meu entendimento, é o que mais se adequa a este tema. Sim, eu quero trazer um exemplo bíblico do apóstolo João. Repito, que segundo o meu entendimento, é a biografia mais adequada ao tema escolhido por vocês, e creio eu, na direção do doce Espírito de Deus. O apóstolo João conseguiu um patamar espiritual digno de admiração. Ele é conhecido na Bíblia como o apóstolo do amor. João é mencionado por Paulo como sendo uma das colunas da igreja. Ele é aquele que mais jovem ingressou no colégio apostólico e foi o mais longevo de todos os apóstolos. Portanto, sem contradição alguma, João evangelista foi o homem que mais tempo viveu o evangelho de Jesus dentre os discípulos. Ele presenciou os mais importantes acontecimentos na vida do rei Jesus. Teve o privilégio de, inspirado pelo Espírito Santo, escrever 5 livros: o Evangelho de João, 3 cartas e o livro do Apocalipse. Mas, antes de João chegar ao patamar de discípulo amado, de apóstolo do amor, de coluna da igreja, ele precisou passar por um tratamento, e um tratamento feito por um especialista, chamado Jesus de Nazaré. João, quando se converteu, recebeu do Senhor Jesus, juntamente com seu irmão, o apelido de Filho do Trovão, por conta do seu temperamento. E a sua mentalidade não era a mentalidade que ele terminou o ministério, muito diferente daquilo que ele concluiu. João teve que fazer algumas mudanças, algumas transformações foram necessárias para que ele alcançasse o patamar espiritual que todos nós hoje conhecemos. João trocou a vida de impenitência da sua cidade, a cidade de Betsaida, ele trocou pela palavra do Senhor. A cidade onde ele vivia tornou-se conhecida por sua impenitência. E muitas coisas não foram feitas em Betsaida por causa da sua impenitência, impiedade, falta de crenças e valores espirituais. Mas João trocou todas essas coisas, tradições e costumes de sua cidade. Ele trocou pelo apego com a palavra do Senhor. O primeiro pregador que João ouviu
esteve entre os ouvintes foi o pregador João Batista. Ele estava entre os ouvintes e essa foi a sua primeira experiência com a pregação da palavra. Ele ouviu a palavra, ele se encantou com a palavra, mas ele ainda mantinha a sua vida entre ouvir a palavra e o trabalho na empresa ou na microempresa do seu pai. Seu pai era dono de uma microempresa de pesca e tinha alguns empregados. Então ele levava uma vida entre ajudar na empresa do pai, e ele era ainda um garoto, e ouvir a mensagem de João o Batista. Por enquanto dava para ele reconciliar empresa e ouvir a palavra. Mas um dia, estando ele no seu local de trabalho, passou por ele um outro pregador, o Nazareno, o pregador da Galileia, e ministrou uma palavra que invadiu o seu coração, e ele estremeceu por dentro, abandonou a empresa, abandonou tudo, e foi se dedicar a ouvir, a aprender e a ministrar a santa e preciosa palavra de Deus. Não existe nenhum agente tão poderoso para mudar as mentes humanas do que a doce e benfazeja palavra do Senhor. Não existe conceitos filosóficos e absolutamente nada nessa terra transforma o homem como a palavra do Senhor. E João se envolveu, mergulhou e esteve presente em todos os mais importantes sermões do Salvador Jesus Cristo. Os seus escritos revelam a sua lida com a palavra. As suas 3 cartas revelam a sua lida com a palavra. O livro do Apocalipse revela que mesmo no final de sua jornada, ele ainda mantinha uma estreita relação com a palavra. Mas quando lemos o Evangelho de João, nós vemos que ele era um apaixonado por esta palavra. Ele é o evangelista que mais fez menção dos discursos de Jesus, mais do que Mateus, mais do que Marcos, mais do que Lucas. Jesus falava, ele registrava. Jesus abria a boca, ele registrava. Ele tinha um apego tão grande com a palavra que impressiona todos aqueles, aleluia, que leem os seus escritos. João se envolveu tanto com a palavra que praticamente em todos os capítulos do Evangelho de João existe uma menção à palavra de Jesus. Mas o capítulo de número 1 parece um poema. Ele descreve o capítulo de número 1 como se estivesse declamando um poema. Ele diz: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E Ele continua: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. E a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não o conheceram. No mesmo capítulo ele fala da sua experiência com João Batista, e ele disse: houve um homem enviado por Deus, versículo 5, e cujo nome era João Batista. Ele veio para testificar da luz. Eu estive lá, eu o vi pregar. Ele veio testificar da luz, mas ele não era a luz verdadeira, que alumia a mente de todo homem que vem ao mundo.
estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. As trevas não o conheceram, o mundo não o conheceram. Ele veio para os seus, e os seus também não o receberam. Mas agora, todos, o quanto receberem, recebem poder. Aleluia! Recebem poder para serem feitos filhos de Deus. Basta crer, basta crer, basta crer, basta crer. E aí ele explica, verso 13: porque não nasceram da vontade de homem nenhum, mas da vontade de Deus. E o verso 14 ele conclui dizendo assim: e a palavra se encarnou, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Aleluia, aleluia. O primeiro passo para mudar a mente do apóstolo foi a palavra. Aleluia. Não existe nenhuma transformação duradoura sem a palavra. Não existe espiritualidade verdadeira longe da palavra. Não existe ministério próspero sem a palavra. Não existe igreja triunfante sem a palavra. A palavra é o caminho, a palavra é o norte, a palavra é a escada, a palavra é que limpa, a palavra é quem purifica, e a palavra é quem transforma. É quem transforma. Religião alguma tem capacidade de mudar a vida humana, mas a palavra tem poder para transformar. Aleluia. A segunda coisa que fez com que a mente do evangelista fosse modificada foi o exemplo de vida de Jesus. E quando ele olhou para o exemplo de vida de Jesus, ele trocou, aleluia, a vaidade pela humildade. Aleluia. Quando ele começou a andar com Jesus, ele viu que o ministério de Jesus era próspero. Quando ele começou a andar com Jesus, ele viu que o ministério de Jesus aglomerava pessoas. Onde quer que ele estivesse pregando e onde quer que ele estivesse ministrando, multidões se aglomeravam na frente dele. Então ele criou em si uma vaidade. Aleluia. E um dia chamou o seu irmão e a sua mãe. Eu não sei de quem foi a influência para ir procurar Jesus, mas um dia eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós temos uma proposta para te fazer. Nós já estamos aqui, já somos crentes, mas eu quero me projetar. A mãe disse assim: olha, eu tenho só um pedido de mãe para te fazer, Jesus. Aleluia. Jesus disse: fala, mulher de Zebedeu. Quer se meter no que não é de tua conta? Fala. Ela disse assim: o meu pedido é um só. Quando tu chegar no céu, eu quero o João de um lado e o meu outro filho, o Tiago, do outro. Eu só quero isso. O pedido tinha uma razão de ser. É que na tradição judaica, quando eles se reuniam numa mesa, a mesa tinha um formato de semicírculo. Na ponta central da mesa ficava o anfitrião, e ele botava do seu lado direito o convidado mais importante, ficava do lado direito.
E o segundo convidado, mais importante, era o primeiro do lado esquerdo. O terceiro, mais importante, ficava como sendo o segundo do lado direito. E assim eram distribuídas as oportunidades. De sorte que quem estivesse sentado mais próximo da cadeira principal era o mais importante dentre os outros. Então o que João pediu para Jesus junto com a sua mãe e o seu irmão foi: já sou crente, mas eu quero ser mais importante que os meus irmãos. Aleluia. Jesus disse: isso não é para você. Não compete a você. A minha direita e a minha esquerda é quem o Pai colocar. Você não vai aqui disputar com ninguém. Você não vai tentar aqui ser estrela. Você não adianta tentar aqui se aparecer, nem por intelectualidade, aleluia, nem por roupa, nem por poder aquisitivo e nem por espiritualidade. Você não é grande aqui. Ele é grande. Ele reina. Ele é que é o Senhor. Como se não bastasse para mudar isso, Jesus deu um exemplo. Aleluia. Capítulo 13 do Evangelho de João. E foi ele que registrou esse fato, porque deu um impacto na sua mente. Jesus celebrava uma ceia. Depois, Jesus reuniu com os discípulos, pegou uma toalha, amarrou na cintura e foi lavar o pé ou os pés dos discípulos. Aquele dia foi terrível para João, porque ele entendia isso, que quando alguém chegava na casa de uma outra pessoa, a pessoa tinha os seus pés lavados pelo empregado da casa. E quando o hóspede era digno de honra, então o próprio dono da casa lavava os pés, porque a considerava menor do que aquele que tinha os seus pés lavados. Naquele dia, João teve uma explosão na sua mente. O Rei, o Senhor, o Mestre, o que faz milagres, que veio de cima e não é de baixo, que tem todo o poder nos céus e na terra, dono da maior autoridade. E a Bíblia diz que ele é mais sublime do que os próprios céus. Ele é poderoso, ele é glorioso, ele é majestoso, ele é tremendo. Mas na reunião pegou a toalha, pegou uma bacia com água, pegou os pés dos discípulos, se agachou e lavou os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro, que entendia a tradição, encolheu os pés e disse: os meus não, eu não sou digno de que tu lave os meus pés. E Jesus disse: isso é evangelho. Aqui o menor é grande, o grande é menor. Aqui não tem lugar para exaltação, aqui não tem lugar para prepotência, aqui não tem lugar para exaltados, aleluia. É Ele que reina, é Ele que reina. As irmãs não reuniram-se aqui tão bonitos para exibir a sua farda nova. Se reuniram bonitas para glorificar o nome dele. Foi feita uma programação, aleluia, mas não para exaltar quem programou,
para exaltar o nome dele. Aleluia. Está sendo entoado louvores, e nós já ouvimos coisas lindas da parte de Deus, apresentações maravilhosas. Mas não é para exaltação de artistas, é para adorá-lo, bendizê-lo com todas as forças de tua alma. É para arrancar aquele glória a Deus empoeirado da semana. Hoje é festa, é dia de extravasar, e o rei está na casa. Então quem tem glória, levanta a mão para cima e o adora, porque ele é grande e ele está aqui. Então não nos reunimos para apresentar sandálias novas, não nos reunimos para apresentar um repertório novo, não nos reunimos para apresentar um vestido novo. A casa tem um dono. E o dono ensinou: quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou lá no meio deles. Deixa eu dizer em alto e em bom som: Jesus está aqui. Então o louvor é dele, a farda é dele, a glória é dele, a honra é dele, toda exaltação é dele. E nessa festa é ele quem vai operar. Ele vai fazer milagres, ele vai batizar no Espírito Santo, ele vai derramar das suas bênçãos sobre este lugar, e este lugar vai estremecer na glória dele. Aleluia. E eu já estou sentindo o perfume dele aqui. Esse lugar está com o cheiro dele. Os louvores têm perfume dele. Tudo aqui já parece com ele. Deixa eu dizer o que significa isso. Ele está recebendo teu louvor, tua adoração, aquilo que tu trouxe de casa, pode entregar para ele. Ele está recebendo. Aleluia. E eu sei que quando ele recebe, a igreja percebe que ele recebe. Deixa eu perguntar agora, igreja: quantos estão sentindo a glória dele aqui? Aleluia. A terceira troca é importante para ele chegar ao patamar espiritual que ele chegou. É que ele trocou, aleluia, ele trocou a religiosidade pela espiritualidade. Precisou fazer essa mudança mental para que ele sentisse a presença, porque ele estava amarrado ainda. E é necessário que o crente compreenda quem é o seu Deus, porque somente com a compreensão da divindade é que a mente é transformada, e somente com a mente transformada é que a vida é transformada. Então João trocou a religiosidade pela espiritualidade. Um dia Jesus manda ele ir, aleluia, em Samaria, dizendo: encontra um lugar para mim repousar, e um lugar para mim pregar. Encontra um espaço para mim em Samaria. E João saiu todo empolgado, bateu na primeira casa e disse assim: o mestre quer se hospedar aqui. E disseram: quem é teu mestre? É Jesus. E a primeira casa disse: nós não queremos teu mestre aqui, pode ir embora.
Ele saiu daquela casa, foi na segunda. O mestre quer se hospedar aqui. Quem é teu mestre? É aquele que está fazendo o milagre. É o pregador mais famoso de hoje. Não tem ninguém semelhante a ele. Ele é aquele de quem falou os profetas, Jesus. E eles disseram: nós não queremos o teu mestre aqui, pode ir embora. Chegou numa outra casa e disse: é o mestre que quer se hospedar aqui. E bateram a porta na casa dele. Não queremos ele aqui, não gostamos dele aqui, a palavra deles não é bem-vinda aqui, vai embora. João chegou para Jesus indignado e disse: ó Senhor, eles ousaram dizer para mim que não te querem. Por isso eu quero te pedir que nós façamos agora igual Elias, e que seja derramado fogo neles, e todos eles morram por não te receber. Jesus olhou para ele e perguntou: eu não sei de que espírito vocês são. Esse espírito de exaltação espiritual, isso não é meu. Esse negócio de querer matar os outros a qualquer preço, isso não me pertence. Eu não sei de que espírito vós sois. O Filho do Homem não veio matar as pessoas. Ele veio salvar as pessoas. Aí nós faz o quê? Deixa ele lá. Depois tenta de novo. Aleluia. Jesus enxertou amor. Enxertou amor. Enxertou amor. Enxertou amor. A espiritualidade foi crescendo e a religiosidade foi saindo. Passou a não odiar pessoas por terem outras crenças. Passou a amá-las para levar Jesus a elas. Passou a entender o que é uma segunda chance, que um pecador precisa. E ele estava no dia, e eu preciso falar sobre isso, em que Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí Jesus ressuscita, capítulo de número 21 do Evangelho de João. E Pedro havia negado Jesus 3 vezes e agora havia voltado para a vida de pescador. Não era mais o mesmo homem que um dia ele foi. E um dia eles pescando, a aproximadamente 100 metros de distância, a Bíblia diz que o primeiro a reconhecê-lo foi João. Jesus está aqui. Quem não é espiritual não entende isso. Mas quem é espiritual olha e diz: é Ele. Não é de outra pessoa, é dele. A glória não é de outro, é dele. O cheiro não é de outro, é dele. O pão não é de outro, é dele. A palavra não é de outro, é dele. Quem está operando hoje aqui não é outro, é Ele. E os espirituais já entenderam: Jesus está. Avisa aos congressistas: é só o primeiro dia. Porque Jesus tem essa capacidade, irmão. Chega num lugar, tem gente que sente e tem gente que não sente. Só Ele tem essa capacidade. Tem gente que vê e tem gente que não vê. Só Ele tem essa capacidade. E Ele é sentido por quem tem espiritualidade. Ele é visto por quem tem espiritualidade.
Aleluia, Ele opera em quem tem espiritualidade. E eu sei que Ele está distribuindo dons. Aleluia. Aleluia. Eles descem. Pedro estava sem roupa. A Bíblia diz que era o único que estava sem roupa. Ele pula na água envergonhado. Aleluia, João chega, cola logo em Jesus. Aleluia, e vem Pedro desconfiado. A Bíblia diz que eles ficam ao lado de Jesus e Pedro do outro lado desconfiado. Jesus começa a tratar Pedro e João calado. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo. Tu tem que entender, crente, se tu vive o Evangelho, Jesus é o Deus da segunda chance. Tem crente que acha que você acha que não merece uma segunda oportunidade, mas a igreja não é sua. Tem gente que por você tu já tinha jogado no lixo, porque é uma pessoa que você acha que não tem caráter. Mas a igreja não é sua. Jesus começa a tratar Pedro. Tu me amas, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Muito embora Pedro estivesse dizendo que não amava como Jesus gostaria que ele amasse, mas ele estava ali, mesmo distante. Eu não te amo com o amor que tu quer que eu ame, mas eu te amo com o amor que eu tenho. Eu te amo. E o Senhor insiste 3 vezes: tu me amas. Pedro diz: eu te amo, Senhor. Em outra época João diria: esse homem não serve para ser pastor, não. Um homem que negou Jesus, isso nunca vai dar um bom pastor. Um homem que tropeçou onde ele tropeçou, não serve para liderar ninguém. Mas o principal fundamento deste evangelho é o amor. Ele vai buscar no lixo, ele traz aqui para dentro por amor, ele limpa por amor, ele purifica por amor. E se tu cair, Ele te levanta, porque Ele te ama. Ele te dá uma nova chance, Ele te dá uma nova oportunidade. E não existe religiosidade no mundo que neutralize, que anule o amor de Jesus pelas almas. Esse aqui é o hospital dele. Aqui Ele recupera, aqui Ele transforma, aqui Ele torna a levantar. O mundo diz logo, rapidamente: vai embora, cara, aqui não é teu lugar. Mas quem é espiritual diz: não vai embora para lugar nenhum. Torna a levantar tua mãozinha cansada e torna a curvar os teus joelhos desconjuntados. Curva novamente, porque aquele que operou ontem é o mesmo que opera hoje e vai operar eternamente. Aleluia. Salvação não vem do homem, vem de Deus. Perdão vem de Deus. Regeneração vem de Deus. Transformação vem de Deus. E Ele dá a primeira oportunidade, Ele dá a segunda oportunidade, Ele dá a terceira oportunidade. Mas eu acho o texto maravilhoso no verso de número 21, do capítulo 21. Jesus levanta, sai. Pedro fica. E João acompanha Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: vem. Ao invés de Pedro segui-lo logo novamente, Pedro olha para João, está no texto, e pergunta: e esse aí? O que é que tu vai fazer com ele? E deixa eu dizer isso, que isso é maravilhoso. Isso aqui é para dar um glória, para começar bem a festa. Esse aí que está colado em ti só quer viver orando agora, só quer viver adorando agora, só quer viver glorificando agora, só se preocupa com espiritualidade. E esse aí é o quê? O que é que tu quer com ele? Jesus olhou para Pedro e disse: não se importe com o que eu tenho com esse aqui. Tu vem e me segue, mas tu não se importe que eu tenho com esse aqui. Se eu quiser que ele viva até o dia que eu voltar, não é de sua conta. O que eu tenho com esse aqui não lhe diz respeito.
Aleluia, eu acho isso maravilhoso. Aleluia, prepara o teu coração para encher. Aleluia, o texto sagrado diz: ele apontou para aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. Olha, irmão, aleluia, existem duas verdades na intimidade com Jesus que eu gostaria de elencar. A primeira é que a tua espiritualidade com Jesus é defendida por Jesus. Ninguém se importe com você. Paulo dizia assim: ninguém me importune, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Se eu oro 10 vezes, 20 vezes, se eu gosto do cheiro dele, se eu gosto de culto. O pessoal diz assim: pô, vai morrer dentro de igreja, vai todo dia. Não é da conta de ninguém. Se eu gosto dele, se eu gosto de culto, essa pessoa vai estourar o joelho. Não é da conta de ninguém. Esse joelho aqui eu gosto de curvar só diante dele. Eu já sinto essa saudade quando eu não estou orando. Aleluia. Tu tá de férias, tá em outra cidade, vai curtir. Não, eu vou caçar um culto. Onde tiver um culto hoje, eu vou para um culto. Rapaz, aproveita para descansar. Não, quando eu chegar lá no céu, eu descanso. Aleluia, eu gosto do jeito dele. Eu gosto de andar mais ele. Eu gosto da glória dele. Eu gosto do poder dele. Festa só é boa para quem gosta da glória de Deus. E a segunda coisa é que quem anda perto de Jesus, aleluia, não empurra os outros para longe. Aleluia. Quem anda perto de Jesus sempre chama mais alguém para vir. Espiritualidade, ela é revelada com as características de Cristo e não com outros movimentos. Espiritualidade é revelada com as características do Salvador. Então quem gosta de Jesus passa na casa de um amigo e diz: olha, a festa não acabou não. Mas eu amanhã, Jesus falou tão bonito hoje. Ele tocou em tanta gente. Ele mexeu com tanta gente. Aleluia. Vamos amanhã. Aleluia. Vai na casa daquele que estava afastado do evangelho e diz assim: olha, o Senhor preparou uma grande festa e tem um lugar para você bem pertinho de mim. Eu quero que tu sente aqui pertinho de mim, para quando eu sentir a glória dele, tu perceba que ele está lá. Aleluia. Eu quero que a igreja fique de pé para eu não estourar o meu tempo, se é que já não estourei. João passou a sua adolescência e permaneceu lá. João chegou à sua maioridade e permaneceu lá. No dia da ressurreição ele correu, saiu com Pedro, mas ele não aguentou e correu na frente e olhou e viu que o túmulo estava vazio e permaneceu lá. Percebeu que ele não é um Deus morto e permaneceu lá. Chegou a maioridade e permaneceu lá. Trocaram-se os imperadores de Roma. João permaneceu lá. Levanta-se um imperador cruel e toma conta de um velhinho já idoso e o lança na ilha de Patmos, em uma prisão. Mas ele permaneceu lá. Aí ele narra o livro do Apocalipse da seguinte forma: estava eu, já velhinho, minha vida com Jesus não é da agora não. Não estou aqui passando férias não, eu tenho uma história com ele. Nós já andamos em muitos lugares juntos e já vivi muito tempo com ele. E eu fui lançado na ilha de Patmos por causa do evangelho e por causa do testemunho dele. Mas estava eu lá.
na ilha de Pátimos, quando de repente, por trás de mim, já na minha velhice, Ele chegou. Ele começa a descrever as lindas visões e o tempo não nos permite ver. Mas ele olha para o rosto dele e diz: eu vi ele com os olhos como chamas de fogo. Ele não sabia descrever, dada a sua emoção. Não estava dizendo que Jesus tinha os olhos de fogo. Ele dizia, os olhos dele eram como chamas de fogo. Aí ele olhou para os pés. Ele não sabia descrever, então o que ele achou mais parecido, porque os pés dele brilhavam. Aí ele disse assim, os pés dele eram como um latão reluzente, brilhava. Seus cabelos estavam iguais aos meus. Os cabelos dele estavam semelhantes aos meus. Eu vi, era o meu amigo, que começou mais eu, naquele dia que me convidou para eu ser um crente. Tu lembra daquele dia, crente? Porque aquele dia foi importante. Os crentes mais dedicados têm isso registrado num caderno. Aquele dia que Ele te achou, quando ninguém te dava valor algum, Ele te alcançou.